profecias de dias difíceis vão se cumprindo no Brasil de nossos dias. Vamos procurar entender. Estamos falando, eu quero falar de profecias específicas que Deus tem nos dado nos últimos anos. Existem as profecias bíblicas que balizam os acontecimentos do mundo e nós estudamos. Escatologia é o estudo dessas profecias referentes aos últimos tempos, às últimas coisas. E nós vemos, pelo estudo dessas profecias bíblicas, as coisas se cumprindo. Claro que isso depende de interpretação, e há pessoas que interpretam de maneiras diferentes. Jesus nos exortou a olharmos a figueira. Precisamos entender os tempos para verificarmos o cumprimento dessas profecias. Mas o Espírito Santo foi derramado, entre outras coisas, para dar profecias também. E o apóstolo Paulo recebeu muitas profecias. Nós que buscamos a Deus recebemos muitas profecias e elas têm o seu valor também. Precisamos estar atentos. Deus tem me dado essa revelação por muitas vezes. Dias difíceis virão ao Brasil, inclusive uma guerra civil. Por enquanto, eu não vejo a mínima possibilidade de haver uma guerra civil, mas vai haver. E os Estados Unidos invadindo o Brasil, eu também, há pouco tempo atrás, não via o mínimo sinal de cumprimento disto. Muitas profecias, a bandeira do Brasil sendo vilipendiada, pisada, rasgada. E o que significa isso? O ataque à soberania brasileira. Também o Brasil era soberano. O presidente Lula está hoje no Chile, reunido com grandes nomes da esquerda, o primeiro-ministro da Espanha, o presidente da Colômbia, presidente do Uruguai, presidente do Chile, e ele, Lula, presidente do Brasil, para organizar um confronto unido contra os Estados Unidos. Presidente Lula preparando o encontro do G20 no Brasil, no Pará, em novembro. O presidente Lula está muito importante no mundo e foi o hospedeiro da reunião do BRICS. O BRICS hoje une muitos países, além dos primeiros 5, e controla metade da população do mundo e 40% do PIB, da economia do mundo. O BRICS hoje é uma força que se opõe aos Estados Unidos, à OTAN, a todo mundo capitalista. O BRICS tem principalmente China, que é quem manda, e a Rússia com eles, mas tem a Índia, que é um país de maior população também junto com a China, e o Brasil. E o Brasil se sentiu tal aqui em falar grosso. Pois é, isso fez com que os olhares dos Estados Unidos se voltassem contra o Brasil. E hoje ninguém mais tem dúvidas disso. A cada ato do presidente Lula, o presidente Trump responde com um mais grosso ainda e vai continuar. As chamadas sanções norte-americanas. No meio dessa história toda está aí a família Bolsonaro, que para mim não representa tanto assim. Inclusive o Bolsonaro está já preso em prisão domiciliar e muito perto de ir para uma prisão de fato, em regime fechado. Mas os Estados Unidos estão aproveitando essa situação como pretexto para atacar o Brasil, que é um ponto fora da curva. É um país no Ocidente que está com o coração no Oriente. E é bom lembrar, confronto Oriente-Ocidente que foi aceso, foi aumentado bastante na guerra da Ucrânia, que está dividindo o Oriente do Ocidente. Os países do Oriente estão se unindo cada vez mais.
e o Ocidente também em torno dos Estados Unidos. Está um pouco confuso por causa dessa guerra tarifária, mas eles vão se acertar, a guerra é só tarifária. O Ocidente vai se unir em torno dos Estados Unidos e o Oriente vai se unir em torno da China. É a batalha do Armagedon, o final da grande tribulação, que já está sendo preparado agora. Porém, o Brasil está fora do lugar. O Brasil está aqui debaixo das asas dos Estados Unidos, com o coração lá na China. Não vai dar certo. Esse confronto Deus já tem revelado, o Brasil disputado pela China e Estados Unidos. A China não tem o mínimo interesse em mandar soldado nenhum para cá, para o Brasil. A China quer o Oriente. Do Brasil, ela quer só produtos básicos baratos. É o que o Brasil está fornecendo para a China, esses produtos básicos e vendendo barato. Vende soja, vende arroz, vende urânio, vende, enfim, minerais, terras raras. O Brasil não processa isso. O Brasil vende para a China esses insumos que são muito importantes. Os Estados Unidos gostariam de ter esses insumos, mas o Brasil está vendendo para a China e barato. É claro que os Estados Unidos não estão satisfeitos. Família Bolsonaro é apenas o pretexto. Na verdade, essa guerra é profética. Os Estados Unidos vão dominar o Brasil em algum momento. Será que é só pela economia? Ou será que vai haver alguma guerra de fato? Os Estados Unidos vão atacar o Brasil de um jeito ou de outro, até dominar o Brasil. Como isso vai acontecer? Nós não temos detalhes desse futuro, temos profecias de Deus que isso vai acontecer. Pelo jeito que o Brasil está hoje, o presidente Lula confrontando diretamente os Estados Unidos, nós sabemos que não vai ser pacificamente, não vai ser de qualquer jeito. Os Estados Unidos estão pressionando, o presidente Lula pressionando mais ainda. Então, o confronto está estabelecido. Nenhum dos lados vai voltar atrás. Os Estados Unidos não vão voltar atrás. É um cumprimento da preparação para a grande tribulação, para o advento do anticristo. Isso é ponto de honra, os Estados Unidos dominarem a América toda e prepará-la para a batalha do Armagedon. Então, o Brasil não vai continuar nesse caminho com a China. Mas o Brasil está todo vendido para a China, mas não vai continuar. Os Estados Unidos virão de um jeito ou de outro. Agora, mediante as últimas notícias, as pessoas já não estão rindo mais quando se toca nessa profecia. Vai acontecer. Claro que virão dias difíceis sobre nós. E como em toda a situação do mundo, o ponto comum do denominador é que os cristãos serão perseguidos. E no Brasil, não tem dúvida, os cristãos serão perseguidos sob a desculpa de que eles estão apoiando Bolsonaro e os Estados Unidos. Os cristãos serão perseguidos no Brasil também, porque no mundo todo os cristãos estão sendo perseguidos e as desculpas são várias. No Brasil, a história vai se repetir também. Se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã.